Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, aluno que acompanha o Desafio Redação Nota 1000. Eu sou o professor Renan, seu professor de redação preferido do YouTube. Estou aqui em mais um vídeo da nossa proposta semanal, né, do Desafio Redação Nota 1000. Vídeo esse, inclusive, que eu já recebi algumas mensagens dos alunos dizendo que estavam perdidos e não saberiam o que discutir dentro dessa temática. O tema dessa semana é um tema que eu achei particularmente bem interessante, né, que tem a delimitação caminhos, que vai falar sobre agricultura familiar, um termo que é desconhecido aí por diversos alunos, mas que você estuda essa questão de agricultura industrial, de agronegócio, agricultura familiar, dentro da disciplina da geografia, que pode até fazer interdisciplinaridade com sociologia também, e que muitos não sabem o que argumentar quando se deparam com ele. Então não se preocupe, você está em boas mãos. Como é costume, nós vamos fazer aqui o nosso padrão de fichamento. Como é o padrão de fichamento? Todo mundo já sabe. Leitura do tema, argumentos, certo? E proposta de intervenção. Para entender o que é que você vai discutir na sua redação. Então, sem mais delongas, deixa seu like, ativa as notificações, coloca nos comentários o que foi que tu achou desse vídeo, sempre procurando ajudar o professor no engajamento do canal, assim ele entrega o vídeo para mais pessoas. E vamos aqui ao nosso tema da semana. Pessoal, só uma observação, bem provavelmente os próximos vídeos eu irei sempre produzir aos domingos ou aos sábados, bem mais provável domingo. Como voltou às aulas agora, na semana estarei sempre na escola na qual trabalho, então eu fico impossibilitado de produzir o vídeo na semana e a sua produção sairá aos sábados ou aos domingos. Sábado certamente à tarde, domingo certamente pela manhã. Então já deixa anotado aí o dia que você vai fazer sua redação, né, que é o dia que você vai assistir ao vídeo do Redação Nota 1000. E vamos lá. Caminhos para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Pessoal, o que eu sempre falo para vocês? Prof, aqui tem caminhos, que é a nossa delimitação, a nossa problemática. Se tem caminhos, o que eu vou discutir aqui? Né? Você precisa, no seu projeto de texto, colocar duas ou mais propostas de intervenção. E a pergunta que todo aluno faz: essa proposta ela tem que acontecer no desenvolvimento ou na conclusão? Na conclusão. O desenvolvimento ele vai servir para você apresentar os problemas, sem nenhuma discussão. Agora, na conclusão, eu vou precisar de um número a mais de linhas do que o tradicional para que eu possa desenvolver duas propostas. Essas duas propostas elas podem ser de agentes diferentes ou elas podem ser do mesmo agente. Isso aí, né, tanto faz. Para o desenvolvimento da agricultura familiar, esse é praticamente o nosso eixo temático, o nosso assunto, a nossa palavra-chave, né? Então, agricultura familiar, eu vou colocar aqui que é a palavra-chave, o que não é necessariamente só uma palavra, né? Você tem aí um termo, mas eu coloco como palavra-chave para ficar bem mais didático para vocês, tá? Professor, eu nunca ouvi falar de agricultura familiar. É até complicado porque nós praticamente, principalmente para quem é do interior, que é o meu caso aqui no Ceará, nós temos uma produção, aliás, um consumo de alimentos, quando não industrializados, bem provenientes de agricultura familiar. No Brasil, né, o agronegócio, grande parte da agricultura, para vocês terem uma noção, eu acho que 70% é uma agricultura para exportação. Então, as grandes agriculturas industriais, né, eu vou citar a questão do café, da cana-de-açúcar, da soja, são para exportação. E o que nós consumimos,
em grande parte de produtos orgânicos, de produtos não industrializados, produtos in natura, são provenientes da agricultura familiar. Então, é a realidade que nós vivemos, mas que precisa, né, de um desenvolvimento, de uma valorização, de uma modernização. Leitura dos textos, o que é que eu faço? Eu faço uma leitura no texto, identifico, sintetizo o que é que aquele texto traz de informação importante para mim. O texto 1, ele ressalta o conceito de agricultura familiar. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. É constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores e aquicultores, escravistas e pescadores. Olha o tanto de atividade que nós temos na agricultura familiar. Até botar aqui uma demarcaçãozinha. O setor se destaca pela produção de milho, raiz de mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, né? Olerícolas, feijão, cana, arroz, etc, etc, etc. Então tem muita produção de agricultura. Na agricultura familiar, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é característica marcante desse setor, pois muitas vezes ali há produção de subsistência, há uma produção destinada ao mercado. Então, assim, nesse texto 1, nós temos o seguinte: eu tenho o conceito de agricultura familiar e eu tenho uma relação sobre a importância da agricultura familiar, tá? O texto 1, ele traz o conceito, ele exemplifica e ele coloca ali também um pouquinho da importância. Professor, se eu quiser construir um argumento sobre a importância, eu posso? Pode. Você pode colocar um argumento sobre a importância e outro argumento sobre os problemas. O texto 2 ressalta o seguinte: grande parte dos agricultores rurais está em situação de extrema pobreza, com um valor bruto de produção mensal que não corresponde a meio salário mínimo por propriedade familiar. No Nordeste, 72% dos agricultores não geram lucro suficiente para elevar a mão de obra familiar acima da linha da pobreza. O que é que eu já percebo aqui? É que aparentemente essa produção rural, essa produção da agricultura, ela não tem sido satisfatória e autossuficiente para os produtores familiares. Isso, de certo modo, acaba dificultando o incentivo a essa produção. Então é o que você pode trabalhar aí dentro dessa argumentação. Outro desafio que esses agricultores encontram é o êxodo rural. Seus filhos buscam oportunidades melhores na cidade e o campo acaba ficando nas mãos de agricultores mais velhos, que têm experiência, mas já não têm tanta vitalidade nem acesso a novas informações. Isso aqui é muito importante, porque eu posso muito bem trazer a questão da educação e formação dos profissionais. Então, formação sempre é importante, educação sempre é importante, para formar esses agricultores e atualizar com o mercado. Beleza? Aí tem termos, slow food, agricultura orgânica bem importante, uma necessidade aí, até um bom tema de redação. Free trade são poucos conhecidos nessas regiões e são conceitos que, junto à tecnologia, podem ajudar a modernizar e mudar a perspectiva da agricultura familiar. Pessoal, o que esse texto 2 nos traz? Certo? Ele praticamente traz a problemática da falta de modernização, certo? A falta de modernização e de investimentos na formação dos agricultores.
Agricultores, pronto, agricultores. É um texto que foca muito o fator formação profissional, que é um bom argumento, tá? Texto 3 eu tenho aqui um gráfico, né? Agricultura familiar e não familiar. Então, se eu pego ali entre os últimos 11 anos, né, de 2006 a 2017, eu percebi que houve uma queda nos estabelecimentos de agricultura familiar de 9%. Então, é como se os agricultores que pararam de produzir. Né? Houve também uma queda do pessoal ocupando esse mercado de trabalho, né? Essa atividade no campo. Já na agricultura industrial, no agronegócio, nos últimos 11 anos, eu tive um aumento de 35% dos estabelecimentos de produção. Eu tive um aumento de 16% no que diz respeito à ocupação profissional, né? As pessoas que estão ocupadas com esse comércio. E uma área de produção industrial cresceu 7%, enquanto na familiar diminuiu. Ou seja, aqui eu tenho um paralelo. Enquanto houve uma queda da agricultura familiar, houve um aumento da agricultura industrializada. Então, queda e aumento. O texto 3 ele trabalha esse paralelo. E o texto 4 coloca assim, ó. A principal importância da agricultura familiar para o dia a dia pode ser vista na nossa mesa. Embora aproximadamente apenas 20% das terras, olha que interessante, ó, 20% das terras agricultáveis pertencem a esse modelo, em torno de 70% dos alimentos produzidos, né, vem da agricultura familiar. Aí você se pergunta, mas professor, não entendi. Como é que 20% da terra é para a agricultura familiar e 70% vai para a mesa do brasileiro? Como assim? E os 80% que é produzido? Né? Galera, grande parte da produção é para comércio externo, né? É para agricultura de exportação. Eu tenho uma pequena parte que fica responsável, que se mobiliza para essa produção de agricultura para consumo no país, só que grande parte é de exportação. O que justamente casa com esse gráfico de cima, porque o gráfico de cima ele mostra o crescimento da agricultura de exportação do agronegócio, enquanto houve uma queda na agricultura familiar. Então é um tema que aborda praticamente, né, essas seguintes informações. Texto 4, nós podemos sintetizar o seguinte, né, a importância da agricultura familiar, beleza? Bora pro nosso fichamento? Vamos lá. Feita a leitura dos textos, eu vou até aproveitar esse texto 2 e eu vou trabalhar um argumento em cima dele. Foi um texto muito bom, que eu gostei e que eu acredito que dê para problematizar. Então, sempre após a leitura, nós iniciamos o nosso fichamento temático. Aí todo mundo já sabe como é que faz o fichamento, as informações que são necessárias para eu desenvolver o meu texto. Vamos lá. Informações que eu preciso colocar no fichamento. Cadê meu mouse? Aqui um Ctrl Z. Eu vou ter aqui o tema, né? Eu tenho um tema de redação. Que no caso, o meu tema é o quê? Caminhos. Você pega uma folhinha, ó, e anota. Caminhos, né? Para o desenvolvimento da agricultura familiar. Para o... Opa, sujou aqui minha mesinha. Caminhos para o desenvolvimento... Vai, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Minha mesa tá suja. Quem sabe limpa ao vivo. Deixa eu ver aqui como é que ficou para vocês. Deixa eu apagar. Apagar aqui, ó. Pronto. O pessoal pergunta, professor, você usa qual programa? Pessoal, o nome desse programa que eu uso é OpenBOR, tá? Até para os professores que têm interesse. O nome desse programa aqui é OpenBOR. Caminhos para o desenvolvimento da agricultura familiar. Esse é o nosso tema. Tá assim, da agricultura familiar.
Pessoal, eu faço isso aqui, mas você não vai fazer isso aqui não, viu? Aqui é porque é o fechamento, vocês percebem que eu coloco a palavra alinhada à direita, mas tem que ser à esquerda. Deixo espaço para a tese, eu não vou colocar a tese agora. Eu sempre monto a tese depois dos argumentos. E já penso aqui, o que é que eu vou usar no argumento 1? No argumento 1, eu separei esse argumento aqui para vocês, ó. Só um minutinho. Eu separei esse argumento aqui. Deixa eu voltar aqui que eu... Pronto, achei. Anote aí. Há dificuldades. Tá em azul. Há dificuldades infraestruturais, né? De infraestrutura, de infraestrutura e socioeconômicas. Há dificuldades de infraestruturas e socioeconômicas, tá? Para manter a produção familiar autônoma. Eu tô falando de produção de agricultura familiar, né? Existem dificuldades para se manter essa produção autônoma. Como vocês puderam ver até no texto motivador, às vezes a produção, o dinheiro monetária, ela não chega nem a meio salário mínimo. E isso acaba dificultando o incentivo à manutenção dessa atividade. Então existem dificuldades infraestrutural e socioeconômicas, né, para se manter a produção familiar autônoma. Se você quiser citar exemplos, nós podemos colocar o seguinte, ó. Problemas que podem ser exemplificados. Nós temos, né, falta de acesso a créditos. O que é essa falta de acesso a créditos, né? Às vezes o agricultor familiar, ele tem dificuldade de acessar créditos no que diz respeito a investimento. Ele precisa de um dinheiro para poder investir no seu negócio, mas ele não consegue esse acesso a créditos. Além disso, nós podemos citar também, além da falta de acesso a créditos, eu anotei aqui para ser o seguinte: acesso, né? Tá também falta de acesso a bons insumos orgânicos, tá? Você vai colocar isso aí. Etc. Existem outros fatores. O argumento 1, ele vai estar pautado nessa questão de infraestrutura socioeconômica. É o que você vai problematizar. Então, por que é difícil manter a agricultura familiar? Questão infraestrutural. A galera tem dificuldade de se manter. Praticamente o meu argumento máximo aí, tá? Professor, o que é que eu posso usar como repertório aqui? Coloque assim, ó, repertório. Você vai até fazer uma pesquisa nesse repertório que eu colocar. Dê uma pesquisada nessa informaçãozinha aqui, ó.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17, salvo engano. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas de desenvolvimento sustentável. E existem duas metas que são as seguintes. Existe uma meta que diz respeito à agricultura sustentável. Você vai dar uma pesquisada, tá? Agricultura sustentável. E existe outra meta que está relacionada ao consumo e produção sustentável. Ao consumo E professor, como é que eu vou relacionar isso aqui? Existe uma dificuldade dos produtores familiar ter acesso, né, a recursos que possibilitem o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Então, assim, é um ótimo repertório que você usa tranquilamente para discutir esse argumento. Então, argumento 1, nós temos essa possibilidade. Argumento 2, prof, o que é que eu vou usar no argumento 2? Argumento 2 você vai colocar o seguinte, ó. Argumento 2. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, peraí. Pronto. Preciso nem mudar de página, ó. Deixa eu ver como é que ficou para vocês aqui. Show de bola. Argumento 2, você vai colocar o seguinte. Eu vou usar o texto motivador, tá? Falta modernização barra formação modernização, aqui é um N, tá? Barra formação dos antigos agricultores. Dos antigos agricultores. Certo? Falta modernização dos antigos agricultores. E ao mesmo tempo, falta incentivo para novos. Falta uma formação para os antigos e falta um incentivo para os novos agricultores. Beleza? Aí eu posso, inclusive, citar o seguinte. Formação ligada a. Essa formação ela está relacionada ao entendimento de logística do mercado, voltada também à produção de orgânicos, né? Voltadas também aos recursos sustentáveis. Eu tô só citando exemplos, tá? Mas a ideia é esse argumento da formação mesmo, como vocês puderam até observar no nosso texto motivador, beleza? Então a ideia é trabalhar esse argumento da formação. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. A ideia é essa daí. E o que é que nós podemos colocar como repertório? Ora, se eu tô falando de formação,
Eu penso assim, bora usar repertório sobre educação, né? Nelson Mandela. Coloca assim, ó, repertório. Aí você vai colocar o seguinte repertório. É bem conhecido. Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É até uma citação coringa. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Você vai anotar no seu caderninho, ó, usar para mudar o mundo. Beleza? Deixa eu ver se a câmera tá atrapalhando. Incrivelmente não está. Mas deixa eu subir aqui. E essa citação é do Nelson Mandela, tá? Vou colocar aqui, ó. Nelson Mandela. Tu vai associar que no contexto da agricultura familiar, a formação educacional ela é importante para mudar a realidade do produtor. Então o mundo, na verdade, é o seu convívio, a sua geografia, a sua realidade. Dentro desse contexto aí, é totalmente plausível você usar essa citação, beleza? Então bora lá, o que é que está nos faltando? Temos aqui argumentos, repertórios. Vamos montar a proposta de intervenção. Vamos lá. Eu pensei na seguinte proposta. Eu vou colocar proposta de intervenção. Hoje um pouco diferente. Eu vou deixar apenas um agente e duas ações interventivas, tá? Eu vou deixar apenas um agente e duas ações interventivas que vocês podem inclusive colocar juntas. Agente, melhor agente aqui dentro dessa discussão. Coloquei assim, ó. Governos municipais e estaduais. Governos municipais e estaduais. Prof, quais são, né, diversas intervenções que nós podemos colocar como caminho? Vamos lá, eu vou citar aqui várias para vocês e vocês desenvolvem aí na redação, tá? Coloquei assim, intervenção número 1, políticas, né, de apoio aos agricultores familiares, aos agricultores familiares. Dentro dessas políticas de apoio, aí nós vamos exemplificar como caminhos, tá? Separei aqui para vocês, ó. Vamos lá. Criar linhas de acesso a créditos para facilitar o investimento na agricultura familiar. Além dessa criação de linhas de acesso a crédito, você pode colocar também desenvolver cursos de formação para os agricultores. Já que está relacionado, né, ao meu segundo argumento. Então essas políticas seriam justamente esses dois exemplos. Quais seriam os meios de execução dessa ação?
Muito bem. Bora colocar aqui os meios para vocês. Para as políticas de apoio aos agricultores, eu pensei o seguinte: por meio de direcionamento, né, de propostas de parcerias com os bancos. Então, os governos entram em parceria com os bancos, né, para desenvolver políticas de acesso a créditos, tá? Para a formação dos agricultores, vocês podem colocar o seguinte: por meio de cursos ministrados por profissionais né, nas comunidades carentes, nas comunidades de produção agrícola. De produção agrícola. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora eu fiquei numa dúvida e vou pesquisar ao vivo. Não, tá certo, é isso mesmo. E tudo isso aqui vai ter como finalidade. Pega aqui meu pincelzinho, ó. Tudo isso aqui vai ter como finalidade possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar. Aí é correr pro abraço. Professor, tá faltando sua tese. Vamos olhar para os argumentos. É a dificuldade de infraestrutura socioeconômicas e falta de modernização. A minha tese vai ser o seguinte: vou colocar uma tese bem... É preciso analisar... Rapaz, que é isso, cara? Essa letra enorme aqui. Olha o tamanho dessa borracha também, meu amigo. Ó, é preciso... Você vai anotar aí. Analisar os... Pai, tô acreditando não. Essa minha mesinha tá com problema, viu, jovens? Aqui é sem edição. Aqui é... mostrando os bastidores. É preciso analisar os problemas que dificultam o desenvolvimento. Aí você vai especificar, né? Que é o desenvolvimento da agricultura familiar. Você lá falando comigo aqui. E aí, amigos, é correr pro abraço. Ó, fichamento completo. Você pausa, você anota, ó. Você faz sua redaçãozinha, você manda lá pra correção, você tira uma nota boa, aí você agradece o prof, coloca nos comentários, né? Gostou? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar aquele like, nem de compartilhar com os amigos. E eu queria te fazer um convite. Não vou vender nada. O convite é o seguinte: siga nossas páginas lá no Instagram, tá? O Redatores lá no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição. Segue a gente para semanalmente ter dicas voltadas a diversos temas. Eu vou fazer um vídeo no Reels, bem rápido,
com dicas de repertórios para o tema agricultura familiar, certo? Então assim, eu vou estar postando aqui o vídeo no YouTube e vou deixar na descrição o link para um vídeo no Reels sobre esse tema. Eu queria que você fosse lá, compartilhasse, comentasse, curtisse. E próxima semana a gente se vê de novo aqui no Desafio Redação Nota 1000. Pessoal, tenham todos uma excelente semana, um bom final de domingo. E a gente se vê na próxima semana com o próximo tema de redação. Um grande abraço a todos e bom mês de agosto. Hoje é primeiro, né? Boa volta às aulas para quem for voltar às aulas. E a gente agora vai se ver sempre aos finais de semana. Um grande abraço, pessoal. Até mais.